Ei, oi. Pai, queremos te louvar. Eita, né? E é fácil aquela canção, né? Aquela... Não, aquela. Você já pegou? Né? É fácil. Quer? Alô, som. Bom dia. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos nos pôr de pé. Vamos lá. Venho de um mundo que não confia, mas tenho pensado em coisas espirituais, buscando uma nova perspectiva. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade, quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Entendo que existe uma alternativa, que há uma maneira de não ser como os demais, que Cristo é quem pode transformar-me, e isso eu quero fazer, custe o que custar. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Uma esperança sim, sim, razão para amar, uma fonte de luz que não vou abandonar. Digo que tenho esperado tanto, eu não vou perder a incrível oportunidade, porque agora sei como posso mudar minha vida. Em nome de Cristo eu quero me batizar. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Uma fonte de luz que não vou abandonar. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Posso Cantar outra vez, posso viver de verdade, Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem somos.
transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós. Por isso alegres estamos quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro. Ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegres estamos como quem sonha. Por isso alegres estamos como quem sonha. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo, na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti. Bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti. Bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, laia. Bom, podemos sentar. Momento da ceia, como sempre, né? Mas eu acho que isso é desperdício. Dizer que a rede não, porque a escola precisa. Entendeu?
Vamos lá? Esperando vocês para a gente dar continuação. Vamos lá? Certamente soube se Ele levou as iniquidades de todos nós. Ele foi ferido por nossas transgressões e foi traspassado na rude cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Foi julgado com tanta opressão, mas ficou calado. Da terra dos viventes ele foi tirado. Mas depois da dor ele viu a luz e a vontade do Senhor concretizou-se em sua mão. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Bom dia, irmãos. Esse é o momento da Santa Ceia, é um momento onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês uma passagem que fica em Hebreus 2, capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18 fala assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte
derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E tem uma outra passagem também que fala, não é? Lucas 22, capítulo 22, 19 ao 20, versículos 19 ao 20, que fala assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Na primeira passagem, a gente vê que Jesus Cristo ele participou da condição humana, não é? Ele era divino, mas ele já existia no começo, no início, o verbo se fez carne, né? E ele participou da nossa condição humana para que ele ensinasse a gente a maneira correta de viver, não é? Então, ele, mesmo na condição humana, ele, pelo seu relacionamento com Deus, ele conseguiu vencer o mundo, né? Isso é de grande alegria para nós, porque nos traz inspiração e alegria. Então, visto que ele participou dessa condição humana, que ele foi feito de carne e osso como nós, né? Porém, ele não se entregou ao pecado. Ele foi tentado, assim como cada um de nós. Mas, no entanto, ele não se entregou ao pecado. Isso é uma grande alegria, porque como Jesus Cristo venceu, eu sei que ele era perfeito, mas ele oferece para nós uma vida que a gente pode vencer, desde que a gente continue alicerçado nele, por um lado. E porque ele participou dessa condição humana, então ele trouxe esperança para nós. De outra, ele institui a ceia como uma cerimônia importante de a gente sempre relembrar o que ele fez por nós. Façam isso em memória de mim. Em Lucas 22, 19, né? Então, quando a gente toma do suco de uva que representa o seu sangue, a gente come do pão que representa o seu corpo, a gente sempre está celebrando a morte dele até que ele venha, sempre lembrando o que ele fez por nós. E que nesse momento, ao comermos do pão que representa o seu corpo e o suco de uva que representa o seu sangue, a gente possa refletir sobre nossa vida com Deus, sempre procurando ter a comunhão com Deus, fazer da nossa vida sentido para Deus. Quero chamar a oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos vivos, Pai eterno, pela oportunidade de sermos resgatados, Pai eterno, deste mundo, Pai. Graças a Ti, Senhor. O Senhor nos resgatou um dia, Pai, e hoje nós podemos, Pai eterno, celebrar o amor do Senhor por nossas vidas, Pai. Por favor, perdoe os nossos pecados, ajuda-me sempre, Pai eterno, e a todos nós a termos uma vida correta, digna diante do Senhor, para recebermos ao Senhor, Pai. Em nome do Teu Filho Cristo, te oramos agradecidos. Amém.
Bom dia. Esse é o momento das nossas ofertas, onde nós honramos a Deus com nossos recursos. E quero chamar ali uma passagem comigo que fica em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E depois em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, fala assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, o princípio de você separar as primeiras partes sempre do que você recebe diante de Deus para as ofertas, né? Você honrar a Deus com as primícias de tudo que você recebe. Se nós temos saúde, hoje temos emprego, podemos trabalhar, podemos glorificar a Deus. Isso é um momento de grande alegria e gratidão, né? E isso se reflete nas ofertas, né? Como anda o coração da gente. E aqui ele fala também que um espírito generoso agrada a Deus, né? Não você dá por obrigação, com pesar, mas com alegria, porque é o privilégio de você estar colaborando com o reino. Então, nesse momento que a gente possa ofertar com todo o coração, quero chamá-los à oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem dado tudo que nós precisamos para viver, Deus. Eu oro muito para que o Senhor nos abençoe, Pai, perdoe os nossos pecados, Deus, e, por favor, que a gente oferte de todo o coração para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Cristo, te oro agradecido. Amém. Vamos nos pôr de pé. Como sempre, né? Durante esse momento você pode fazer sua oferta. Vamos lá. Então o que levarei quando for adorar? O que oferecerei diante desse altar? Será que ele vai ficar contente comigo? Será que ele ouvirá minha voz quando eu falar? Oh, Deus eterno já nos mostrou, já disse o que exige de nós, o que ele quer, ser justo, Fazer o que direi, amar, vou dedicar. viver em obediência, ser justo, Fazer o que direi, amar, aos outros vou dedicar. viver em obediência. Então o que levarei quando for adorar? O que oferecerei diante desse altar? Será que ele vai ficar contente comigo? Será que ele ouvirá minha voz quando eu falar? Oh, Deus eterno já nos mostrou, já disse o que exige de nós, o que ele quer, ser justo, Fazer o que direi, amar,
Podemos nos sentar. Acho que aí tá bom. Aqui um. Bom dia, irmãos. Queria saudar a todos com a paz de Cristo. Dizer que é motivo de muita alegria poder estar servindo a igreja hoje com a pregação. Eu confesso que parece que sempre é a primeira vez. A barriga dá um embrulho, dá um nervosismo, mas a gente está aqui para vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, perseverando e pedindo sempre força a Deus, reconhecendo, é claro, sempre a nossa limitação. Eu queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, eu quero muito poder agradecer ao Senhor, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, de estar na Tua casa, te louvando, te engrandecendo, glorificando o Teu nome, aprendendo, Deus, mais sobre a Tua palavra, encorajando, sendo encorajado e assim vivendo uma vida cristã, Deus, do jeito que o Senhor se agrada, Pai. Muito obrigado por tudo, que a Tua mensagem possa fazer efeito, Deus, nos nossos corações, que possamos estar atentos a Tua palavra, o que ela irá nos dizer, o que ela irá nos ensinar, Deus. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que eu te faço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei pensando, em alguns pensamentos, durante a semana, e eu fiquei pedindo a Deus uma direção para uma escritura, para poder compartilhar com os irmãos, e eu me alegrei muito com um tema que é muito complexo, às vezes causa muitas divisões em muitas igrejas aí fora, e eu queria compartilhar com vocês para que a gente viesse a entender o que realmente a palavra e o texto e o contexto está querendo dizer, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12. Esse é um texto que, como eu falei, ele é bem complexo. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse texto. E eu queria compartilhar com vocês, para a gente entender qual é o sentido da mensagem que João Batista está querendo passar, nesse texto. Esse texto, a gente encontra ele em Marcos 1 e em Lucas 3. Lucas 3, isso. Lucas 3, ele vai compartilhar, mas não vai compartilhar com tantos detalhes do que Mateus está compartilhando aqui. E o detalhe que Mateus compartilha aqui, irmãos, nesse capítulo, nesses versículos, é o crucial para a gente poder entender o que João Batista está querendo dizer e para quem ele está querendo passar essa mensagem. Vamos ler. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de peles de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus
e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Versículo 11 e versículo 12, eu acredito que é um dos versículos que mais causa divisões em muitos locais religiosos, né? Que diz assim: eu os batizo com água por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com fogo, o Espírito Santo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu acho que é uma escritura bastante conhecida, em vários locais religiosos. E eu queria poder compartilhar com vocês de versículo a versículo para que a gente pudesse entender e ler com mais calma, para a gente conseguisse entender qual é a mensagem que João Batista estava querendo falar aqui. Do versículo 1 ao 6, o texto nos mostra que surgiu um homem chamado João Batista, pregando no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. E ele chamando as pessoas ao arrependimento, acabava atraindo muitas pessoas que desejavam, mudar de vida, se arrependerem, serem batizadas, alcançarem o perdão dos pecados. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nesse contexto, no deserto, veio muitos fariseus e muitos saduceus, os religiosos da época, para também quererem ser batizados. Mas qual era a intenção dos fariseus e dos saduceus? A intenção deles era apenas de se banhar lá, de serem batizados e continuarem vivendo a vida de pecado que eles viviam. E João, no versículo 7, quando João vê, a Escritura vai dizer aqui: no entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Eu fiquei imaginando, raça de víboras. Desde pequeno, eu só conhecia víbora como aquela lagartixazinha, branca, amarela, algumas, E eu fiquei imaginando, será que João Batista estava querendo chamar ele de víbora, de lagartixa? Eu fui para o dicionário, raça de víboras, E raça de víboras quer dizer que era um ninho de cobras das mais peçonhentas, Das cobras mais venenosas que existem, Então João Batista estava falando essa mensagem para esses religiosos, Que tinham intenção de enganar as pessoas. De Jesus trata essas pessoas como que elas fecham as portas dos céus para os humanos, para as pessoas que queriam buscar a Deus, mas elas os impediam, E João Batista começa a tratar esses religiosos dessa forma, vocês são a raça de víbora, Vocês são astutos, vocês são gananciosos, vocês são enganadores. E ele vai falando isso para eles, E a gente vê que o público já não é mais o mesmo. João estava lá, arrependam-se, para aquelas pessoas que estavam querendo ser batizadas. E quando ele vê o público dos fariseus, dos religiosos chegando, ele já muda o contexto da mensagem. E é o que a gente vai ver no versículo 8 e o 10. Que ele vai dizer assim: deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Em várias escrituras, que até o próprio Jesus também vai falar, ele vai citar que os seres humanos também são árvores, e que os seres humanos, principalmente os cristãos, precisam dar bons frutos. E é uma escritura que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Mateus capítulo 7, que vai reiterar isso que João Batista falou. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 19.
A gente vai ver que sempre que Jesus também usava esse texto, né, de falar sobre árvores e para dar bons frutos. O incrível é que Jesus vai sempre falar para pessoas também que estão no caminho, vamos dizer assim, contrário. Né? Pessoas que pensam que estão no reino, mas acabam vivendo de uma maneira que não são cristãos de verdade, são falsos profetas. E ele vai falar aqui, Jesus, no capítulo 7, versículo 15 até o 19. Tenham cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então a gente vai ver aqui, esse contexto de fogo é um contexto de destruição, né? Pessoas que querem viver uma vida pensando que enganam a Deus, pode até que consigam enganar a nós humanos limitados, mas a Deus ninguém consegue enganar. Então Jesus fala que essas pessoas, os falsos profetas, que vivem uma vida de engano, de hipocrisia, e que dão frutos ruins, será cortada e lançada ao fogo. Então eu queria que vocês entendessem que sempre quando a Bíblia vai falar de fogo, na grande maioria das vezes, é de destruição, né? E não é diferente no capítulo 3. A árvore que produz frutos ruins será destruída. João e Jesus dizendo para pessoas religiosas em um contexto de juízo de Deus. Serão pessoas que serão julgadas por Deus. Vamos voltar lá para versículos 11 e o 12 de Mateus, capítulo 3. Versículo 11 e 12. Eu os batizo com água por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí eu fiquei imaginando, né? Será que Jesus, ele batizou alguém? E comecei a pesquisar, né? E encontrei uma escritura que deixa claro que Jesus não batizou. João capítulo 4, versículos 1 e 2. Que diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, então a gente entende que Jesus, ele não batizava as pessoas enquanto estava aqui na terra, né? Ele pregava, ensinava, mas os discípulos que tinham essa missão de fazer isso, né? De praticar lá o ato, né? Então eu fiquei imaginando que essa promessa de João Batista, de que Jesus batizaria com o Espírito Santo, era uma promessa futura. Era uma promessa que viria alguns anos mais na frente, ou até mesmo no dia do juízo. Vamos lá, Jesus não batizou ninguém, aí a gente entende que era uma promessa para o futuro, e era uma promessa espiritual que só poderia ser liberada depois que Jesus voltasse ao céu. João capítulo 16. As pessoas só podiam receber o Espírito Santo depois que Jesus voltasse ao céu. João capítulo 16, versículo 5 ao 8, que diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus sempre quando ia falar do Espírito Santo,
ele usava alguns adjetivos, né? Consolador, Conselheiro, Espírito da Verdade, né? Espírito Santo. Então, toda vez que a Bíblia vai falar sobre esses adjetivos, ele vai sempre falar do Espírito Santo. E a gente entende, irmãos, qual era a atuação, né, do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? Vamos lá ver em 14 de João e o versículo 26. Capítulo 14 e o versículo 26, que diz assim: contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu disse. Então, uma da função do Espírito Santo, irmãos, é nos ensinar e de nos fazer lembrar de todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou, né? Ele faz nos lembrar, passou por dificuldade, sentiu alguma dificuldade, o Espírito Santo na nossa mente nos lembra de escrituras, que nos alegra, que nos fortalece. E o outro versículo, irmãos, que fala sobre a função do Espírito Santo, é esse que a gente leu no capítulo 16 e o versículo 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma das funções do Espírito de Deus, irmãos, também é convencer o mundo do pecado, é convencer o mundo da justiça e do juízo de Deus que ocorrerá, né? E imaginando, podendo pensar nesse contexto, como é que a gente faz para poder receber o Espírito de Deus, né? O que é que Deus deixou, né, como base para que vocês precisam fazer isso aqui para receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha batizar, venha descer na vida de vocês, venha habitar em vocês. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, do versículo 36, acredito que até o 39. Portanto, que todo Israel fique certo de que Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, até o 38. Né? Então, a gente vê, irmãos, que para recebermos, para sermos batizados com o Espírito de Deus, é preciso nos arrependermos, né, e sermos batizados na água para que o Espírito Santo possa habitar em nós, né, a partir do momento que a gente recebe o perdão dos nossos pecados. Né? E por quê, né, eu estou entrando nesse contexto? Né? É um contexto para que a gente venha entender lá o porquê que João Batista falou daquela forma. E a gente vai entender, irmãos, que o Espírito Santo, habitando em nós, quando somos batizados, o Espírito Santo é um selo da parte de Deus que nos garante a salvação, que confirma que pertencemos a Deus. Então, o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, é o que vai diferenciar no dia do juízo. Lá, o dia do juízo, não, o Espírito Santo habita em Marcelo, o Espírito Santo habita em Berna. E isso vai ser o selo, irmãos, que vai diferenciar um cristão para um não cristão, para aqueles que estão distantes de Deus. E eu queria compartilhar com vocês uma escritura que confirma isso, que está lá em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Que diz assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então, quando somos batizados, irmãos, e o Espírito Santo habita em nós, somos selados, quer dizer que fomos comprados totalmente por Deus e pertencemos a Ele.
Então, pertencer a Deus através desse selo do Espírito Santo garante para nós uma herança eterna no céu, né? E entendendo isso, irmãos, eu queria voltar para lá, para Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11 e o 12, né? Que João ele vai falar sobre o batismo, né? Que ele batiza com água, para arrependimento, mas virá outro, que esse é Jesus, que vai batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. E eu fiquei imaginando, né? Será que Deus ele está falando que esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é de eu sair falando por aí em línguas desconhecidas, rodando, gritando? Será que Deus está falando? Será que João Batista queria falar sobre esse contexto? Mas quando a gente vai entender, irmãos, o contexto, a mensagem que João Batista está passando é para quem? Para pessoas que estão distantes de Deus e pessoas que estão, pessoas religiosas que querem tentar ou querem enganar a Deus, né? Pensando, né? Não, vou ser batizado aqui, mas continuo fazendo as mesmas coisas erradas aqui que eu faço, que eram os fariseus, né? Que queriam viver em hipocrisia. Então a gente vai ver que nesse contexto, João vai falar, né? Que era necessário que as pessoas que eram árvores, precisavam dar frutos bons, precisavam dar frutos dignos de arrependimento. Mas se essas pessoas não dessem frutos dignos de arrependimento, o que era que ia acontecer com essa árvore? Essa árvore seria cortada e lançada ao fogo. Então o batismo com o Espírito Santo, irmãos, que ele fala aqui, é um batismo em que nós somos selados, para que no dia do juízo possa diferenciar a nossa vida de cristãos corretos, para a vida das pessoas que não viveram uma vida correta diante de Deus. E é por isso que ele vai falar: Jesus tem o poder de batizar vocês com fogo e também tem de batizar vocês com o Espírito Santo, mas também ele tem o poder de batizar vocês com fogo. E esse fogo que ele fala aqui, irmãos, é de juízo. É um fogo que irá destruir aqueles que não estão vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus no dia do juízo. Então, para reiterar isso, irmãos, ele vai falar no versículo mais embaixo, no versículo 12, é uma confirmação. Ele vai falar aqui: ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então a gente vai ver que Jesus, a gente pode entender aqui que Jesus ele vai trazer a pá, ele limpará a terra e ajuntará o trigo. A gente entende que trigo, né, são os cristãos. E o celeiro é um lugar onde os cristãos, quando falecerem ou no dia do juízo, irá descansar com Deus. E a outra parte é: queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então a gente entende que a palha são justamente as pessoas que não seguiram a Cristo, que não tomaram a sua decisão para serem batizadas e receberem o Espírito Santo, e assim serem seladas em forma de garantia para ter uma vida eterna futuramente. Então a gente vai ver que essas pessoas que não cristãos queimarão com fogo que nunca se apaga. Então eu vejo, irmãos, que essa escritura traz um esclarecimento muito grande assim sobre esse ponto, sobre o que é batismo com o Espírito Santo e sobre o fogo. Eu já escutei muitas pessoas dizerem, me batize com teu fogo. Mas muitas vezes a gente não entende o que a mensagem ela quer falar através de todo o contexto, de toda a mensagem completa. Se a gente for analisar a Escritura, só esse versículo, a gente vai entender dessa forma, que Deus ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas não é um fogo para destruição, é um fogo que talvez alegra. Mas
quando a gente analisa todo o contexto das Escrituras, a gente vai entender que esse fogo, irmãos, é um fogo de juízo, é um fogo de destruição, é um fogo que, infelizmente, as pessoas que não tomarem a decisão de seguirem a Cristo, uma decisão de entregarem a sua vida a Deus, se chegar o tempo do juízo e elas não tiverem tomado essa decisão, elas irão perecer. Então, João Batista quer passar essa mensagem para as pessoas, né? E para nós também, né? Se ainda houver alguma dúvida, acho que tem outra escritura também, em Atos capítulo 1, e o versículo 4 e 5, a gente vai ver Jesus repetindo essa mesma mensagem que João Batista falou aqui para as pessoas, né? Atos capítulo 1, versículos do 4 ao 5, que vai dizer assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Por que Jesus não usa? Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Porque aqui é um contexto diferente. Ele está falando para quem aqui? Ele está falando para os discípulos. Pessoas que já estavam salvas, né? Pessoas que já tinham recebido o perdão dos pecados. E o contexto de João Batista lá, ele estava falando para pessoas que estavam distantes de Deus. Pessoas religiosas, principalmente, que achavam que estavam perto, mas estavam bem distante do Pai. Então Jesus, ele traz essa mensagem, né, para os discípulos, de que vocês serão batizados, vocês serão selados, vocês receberão a marca do Espírito Santo, para que naquele dia vocês sejam salvos, vocês tenham como ser separado de um mundo perverso, de pessoas que não me aceitaram. Então era esse momento, irmãos, essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Espero poder ter ajudado. A gente tem um coração disposto a poder falar a mensagem de Deus, de poder entender, né? E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela deve ser sempre, né, o Senhor das nossas vidas. A gente não deve nos basear através daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente pensa, ou principalmente daquilo que a gente sente. Mas a palavra de Deus é que deve ter sempre autoridade maior em nosso coração, né? Queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, eu quero muito agradecer ao Senhor, Deus, por mais oportunidade, Deus, de ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa nos encher de graça, nos encher de alegria, né, que a Tua palavra encha o nosso coração, Deus, de muita gratidão, Pai, e entender que somos marcados, somos selados pelo Teu Espírito Santo para vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida, Deus, aqui digna, Deus, de arrependimento, para que no dia, Deus, do juízo, nós possamos estar sempre junto ao Senhor, Deus, conectados e ligados completamente ao Senhor, Pai. Por favor, Deus, ajuda as pessoas que ainda não tomaram a decisão, Deus, de Te seguir, Deus, como Salvador, Pai. Ajude elas a tomar essa decisão de alcançar a salvação, Deus, que o Senhor dá de graça a todos aqueles que têm fé, Deus, e humildade para buscar o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que eu te faço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Oi, o Espírito Santo. Vamos nos pôr de pé?
lá. Venho de um mundo que não confia, mas tenho pensado em coisas espirituais, buscando uma nova perspectiva, um caminho certo que ajude a alcançar a paz. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Entendo que existe uma alternativa, que há uma maneira em não ser como os demais, que Cristo é quem pode transformar-me, e isso eu quero fazer, custe o que custar. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Quero cantar outra vez. Uma esperança. Para amar, a fonte de luz que não vou abandonar. Digo que tenho esperado tanto, eu não vou perder a incrível oportunidade, porque agora sei como posso mudar minha vida. Em nome de Cristo eu quero me batizar. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu meu ser com essa felicidade. Uma esperança, sim, sem razão para amar, uma fonte de luz que não vou abandonar. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Fala alguma coisa, Marcelo? Nosso culto está encerrado. Um ótimo convívio.